Vamos para a revisão do nosso livro. Você lembra que nós conversamos sobre a democracia quando ela é deixada de lado? Aí começam a existir os regimes autoritários. Após a Revolução Francesa, lá em 1789, mesmo com o surgimento de alguns governos republicanos e democráticos, vários países ainda permaneceram com governos não democráticos. E esses governos foram denominados de governos autoritários ou ditatoriais. Vamos ver alguns exemplos de governos assim que estiveram lá na Europa na primeira metade do século XX, que foram chamados de governos fascistas ou totalitários. O fascismo é um tipo de regime político autoritário que concentra o poder e as decisões nas mãos de um líder do governo. Ele surgiu lá na Itália em 1922, liderado por Benito Mussolini. E se desenvolveu depois nos outros países da Europa também, como na Alemanha, Portugal e Espanha, entre as décadas de 1930 e 1940, e em Portugal permaneceu até 1968, e na Espanha, 1976, o que é muito recente. Também vamos ver ali no nosso livro a diferença entre autoritário e autoridade. Autoritário é aquele que governa sozinho, pensando apenas em si, não se preocupando com o bem-estar comum. E a autoridade é aquele tipo de pessoa que ele tem a autoridade em suas mãos, mas não decide sozinho. Pede a opinião dos outros e também se preocupa com o bem-estar coletivo. Nós conseguimos também perceber que nesses tipos de regimes de governo, há exaltação do líder do governo. O líder do governo ele é alguém carismático que cativa a população, né, com seu discurso, muito forte nas emoções, e ele reforça a ideia de que ele é o único capaz de resolver os problemas para o povo. E em alemão esse líder é chamado de Führer e em italiano de Duce. Poderiam se tornar praticamente uns salvadores do país, eles seriam o único a solucionar o problema. Com isso, eles também dominam a mídia, não permitindo que os meios de comunicação vinculem informações que vão contra eles. E esse tipo de prática na mídia é proibido. Eles controlam o que a mídia coloca nas suas propagandas, do rádio, televisão, revistas, e eles divulgam ideias que incentivem a população a apoiá-los. Há uma fiscalização e também um certo tipo de censura, ou seja, eles controlam a informação, que são divulgadas em todos os meios de comunicação. E esse procedimento restringe, então, a liberdade da imprensa, que leva a maior parte da população a acreditar naquilo que está sendo vinculado, porque a mídia acaba pregando apenas aquilo que o líder do governo quer. Há presente também um nacionalismo e símbolos pátrios. Nesse contexto, as pessoas são incentivadas a unir-se em um sentimento valorizando a sua nação. Bandeiras são colocadas nas casas ou nos prédios públicos. Músicas, slogans e símbolos nacionalistas são propagados nas ruas, nas escolas, nos meios de comunicação. O patriotismo está muito forte, muito presente. Também há presença militar, os militares estão sempre presentes para garantir a segurança, né, podendo agir prontamente se houver alguma ameaça externa ou interna. E além disso, lá na Itália e na Alemanha tinham a intenção de ampliar os seus territórios, e para isso eles investiam muito na produção de armamento. Há uma violação também no direito da vida e à liberdade. Os indivíduos classificados como inimigos da nação, eles podiam ter os seus bens confiscados, poderiam ser presos ou até morrer. Os grupos políticos com ideias diferentes dos ideais nazistas e fascistas eram combatidos mediante o uso de força e intimidação. Eles não poderiam ficar falando as suas ideias quando elas eram contra as ideias do governo. E também, além dessa perseguição política, o nazismo praticou a discriminação contra grupos étnicos, e em especial contra os judeus. Houve uma perseguição muito grande, levando os judeus aos campos de concentração e também à morte. Também aprendemos que na xenofobia são as pessoas, os países que são contra os estrangeiros. Eles não querem que as pessoas vão e morem lá no seu país. E assim como na Itália e na Alemanha houve regimes fascistas, em outros países como Portugal também, o ditador Antônio de Oliveira Salazar, que governou de 1932 a 1968, e também da Espanha, com o general Francisco Franco, que foi de 1939 a 1975.
Ali também vem destacando que na antiga União Soviética, ou seja, a URSS, havia um regime autoritário que seguiu durante o governo do Joseph Stalin. O stalinismo ele teve muitas características parecidas com os regimes fascistas, como ter apenas um partido no poder, as ideias centralizadas em um líder, e havia também uma forte propaganda nacionalista, e o culto à personalidade de Stalin. Além disso, também eles censuravam os meios de comunicação. Então, e também fortemente abatiam aqueles que eram contra o governo. Aqui no Brasil também surgiu ideias parecidas com essas, que era a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Também surgiu aqui. Essas ideias começaram aqui num movimento que começou em 1932. Foram trazidas lá da Alemanha e da Itália. E aqui começou sendo criado por Plínio Salgado em um movimento que tinha o propósito de fortalecer o Estado e agregar o povo brasileiro em torno de ideais e valores comuns. Este era o que eles pregavam, que iriam unir o povo em torno de ideais e valores comuns. O símbolo adotado na ocasião foi a letra sigma, do alfabeto grego, que representava esse ideal integralista. Havia uma saudação praticada pelos integrantes da AIB, que era feita com o braço estendido e a mão espalmada assim, junto com a pronúncia Anauê, que na língua indígena significa você é meu irmão. Os integralistas eles vestiam um uniforme verde-oliva e promoviam desfiles cívicos, nos quais eles marchavam semelhantes aos militares. Os apoiadores e simpatizantes dessas organizações, eles tinham o mesmo padrão de hierarquia e disciplina adotados pelos nazistas e pelos fascistas também. Eles lutavam para tornar o Estado brasileiro centralizado e forte, e o slogan do movimento era Deus, Pátria e Família. As crenças religiosas das pessoas e a preocupação delas com as suas famílias foram usadas politicamente a fim de conseguir apoio para o regime que eles queriam implantar. Então eles utilizavam esse slogan, Deus, Pátria e Família. Isso em primeiro lugar, para que as pessoas viessem a concordar e apoiar o movimento. No entanto, diferente do nazismo alemão, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, aqui no Brasil, pretendia a integração de todas as etnias dos brasileiros, valorizando a cultura e a mistura das raças. Eles não tinham discriminação com as raças diferentes. E a ação afirmava que ninguém deveria ser julgado pela sua cor da pele, ou mesmo pela sua etnia, pela sua raça. E a ênfase dos integralistas recaía sobre os valores morais, éticos e cívicos, e sobre o trabalho em favor do bem comum. Eles não perseguiam os religiosos. Espero que você tenha aprendido aí, tenha revisado este capítulo, estude para a sua avaliação e prepare-se. Qualquer dúvida, assiste o vídeo novamente. Um beijo e até a próxima aula.